Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar início a algumas videoaulas que eu vou tentar gravar ao longo do tempo para tentar dar uma força aí nas aulas de física. O tema que a gente vai ver hoje é o tema dessas últimas listas de exercício, onde a gente vai falar de física, basicamente força e movimento, que é do livro do Halliday, esse livro aqui. Eu vou deixar disponibilizado aí na descrição do vídeo algumas listas de exercício, tá? Basicamente o que a gente vai ver aqui envolve as leis de Newton, mas o que nós vamos estudar aqui basicamente é isso aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Basicamente o nosso 90% aí do que a gente for ver está baseado nessa fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. Então eu tenho um exemplo aqui que eu fiz o seguinte: eu tenho um disco, ele está aqui no chão e eu vou aplicar nele aqui, ó, uma força F1, certo? Esse objeto ele tem uma massa que eu vou colocar, que eu vou escolher, né? Uma massa de 5 kN. Essa minha força F1, eu vou dizer, sei lá, que é 10 newtons. E aí a pergunta que eu faço a vocês é: qual que é o valor da minha aceleração? Aqui é simples. Eu tenho uma força, eu tenho a massa do meu disco. Essa força de 10 newton puxando o meu disco vai gerar uma aceleração, né? Então eu vou usar aqui a fórmula força é igual a massa vezes aceleração. Eu vou chegar a minha força vale 10, a minha massa é 5 kN, a minha única incógnita é a minha aceleração. O 5 está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado dividindo, certo? Portanto, a minha aceleração aqui vale quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse primeiro exemplo, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Toda força, ela possui uma massa e uma aceleração. Nesse exemplo aqui, a minha incógnita era a minha aceleração. Seguindo aqui um outro exemplo muito parecido e que a gente vai aumentando aos poucos a nossa dificuldade, a gente vai encontrar o quê? Imagine uma situação aqui, ó. Eu tenho aqui uma força F1. Aqui eu vou ter uma outra força F2. O que vai acontecer aqui? Eu tenho alguém aqui puxando, como se fosse um cabo de guerra, né? Puxando o disco para cá e alguém puxando aqui, ó, o disco para o outro lado com uma força contrária. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar chegar no valor da resultante para eu descobrir para onde esse disco está indo, para onde existe a resultante dessa força vai para onde, e saber se esse disco está indo para a direita, para a esquerda, se ele está parado, porque se essa força for igual a essa, o disco ele continua parado. Eu posso ter aqui, então vou usar alguns valores, que sei lá, eu vou usar, sei lá, um valor qualquer aí, vou usar aqui 14 newtons, tá? Se essa força aqui, essa F2, for 14 newtons também, o objeto está parado. Então eu vou usar aqui, ó, 2 newtons, tá? Então o diagrama de corpo livre, ele é muito importante para a gente conseguir desenhar todo esse sistema e entender o que está acontecendo em todo esse processo aqui. Então, voltando aqui, ó, o exemplo do cabo de guerra, né? Eu tenho alguém puxando com 14 aqui e alguém puxando no caminho contrário aqui com 2. Isso vai resultar o quê? Isso aqui vai resultar nisso aqui, ó. Tem alguém puxando para cá com 12 newtons. Agora que a gente descobriu o que é a nossa força resultante, nós vamos voltar aqui ao início da nossa aula. Força é igual a massa vezes aceleração. Eu vou chutar aqui, ó, vou falar que a massa desse disco aqui, que eu vou chutar qualquer valor, só para fazer o exemplo,
vou dizer que esse disco ele tem uma massa de 3 kg. Então vou voltar aqui a usar a mesma fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. Qual que é a minha força? Minha força é 12. A minha massa, 3 kg. Qual que é o valor da minha aceleração? 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, a minha aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Uma coisa que eu esqueci de falar e que é importante, que é o seguinte, a força que a gente coloca, quando a gente usa aqui, não sei se de lapiseira vai ficar nítido aí, a minha força, quando ela está em Newton, a minha massa vai ficar em quilogramas e a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então você precisa tomar um pouco de cuidado aí, porque se você tiver com a massa do objeto em toneladas, tiver, sei lá, em quilômetro por hora ao quadrado, por exemplo, aceleração, enfim, em uma unidade diferente, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. A força, se tiver, sei lá, em kilonewtons, por exemplo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá bom? Agora, esse terceiro exemplo aqui, a gente vai dar uma complicadinha aqui legal para a gente poder tentar explorar um pouco mais os tipos de exercícios que a gente vai encontrar ao longo do processo. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma força para cá, tá? Que eu vou colocar, sei lá, essa força F1 aqui. Essa outra força, ela vai estar aqui, ó, inclinada, uma força F2. Uma coisa que é importante aqui, que eu esqueci de falar, que na verdade nesse exemplo não vai ser importante, mas é legal que a gente fale. O que está acontecendo nesse primeiro objeto aqui? Quando eu fiz o diagrama de corpo livre aqui, eu não fiz aqui, acabei não falando, porque esse aqui era muito mais simples, né? Aqui existe, ó, uma força-peso, tá? Só que esse objeto, ele não está nem afundando aqui no chão, nem o chão está jogando esse disco para cima. Então, a resposta que esse chão dá à força-peso do disco, a gente vai chamar do quê? De força normal. Portanto, essas forças aqui se anulam. No eixo Y, aqui, tratando aqui se fosse tratando o plano cartesiano aqui como XY, no eixo Y, essas duas forças elas se anulam e no eixo X não. Então por isso que existe um movimento aqui no eixo X. No segundo exemplo, da mesma forma, existe sim aqui, né, uma força-peso, só que nem o disco está afundando no chão, nem o chão está jogando o disco para cima, né? Ele não está voando. Então eu tenho aqui minha força normal. Minha força normal ela acaba se equivalendo à força P, certo? Agora, nesse meu terceiro exemplo aqui, desenhando e aí a gente precisa entender aqui o seguinte, ó. Quando eu tenho uma força inclinada, e aqui eu vou dizer, ó, que esse ângulo aqui ó, dessa força o ângulo θ é de 60 graus, tá? Então o que acontece aqui, ó? Existe uma força para cá, alguém puxando esse disco para cá, alguém puxando essa força para baixo. Então aqui eu vou ter uma decomposição de força. Um pouco dessa força F2 está jogando o objeto para baixo e um pouco dessa força está jogando esse objeto aqui para minha esquerda. É como se eu tivesse com a minha borracha aqui, né? Estou aplicando aqui, né, uma força inclinada, né, minha mão inclinada aqui. Então essa borracha ela está forçando um pouco. Opa, deixa eu voltar a enquadrar aqui. Essa borracha está sendo um pouco empurrada para baixo, né, colando mais ainda na folha, mas ao mesmo tempo essa borracha está indo para a minha esquerda. Então eu preciso entender
o que vai me interessar aqui é a força que está no eixo X e não no eixo Y aqui, né? Se a gente fosse pensar aqui no plano cartesiano, porque essa borracha está afundando a mesa, mas ela não está nem furando a mesa, nem a mesa está jogando a borracha para cima. Então essas forças elas vão se anular. Então aqui, o que me interessa? Me interessa essa força aqui, ó, F2x, para eu saber qual que é a componente que está puxando o disco para trás, para eu comparar com a que está puxando o disco para a minha esquerda e eu saber se ela está indo para um lado ou para o outro, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou chutar aqui esse valor, eu vou falar que, sei lá, custa 7,5 newtons, e essa daqui eu vou falar que, sei lá, vale 3, tá? 3 newtons. Então essa daqui é 3 e tal, beleza. Então o que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho isso aqui, eu vou fazer ela um pouquinho maior aqui. Aqui eu tenho, essa minha força é F2, eu tenho aqui, ó, F2x, aqui o meu ângulo de 60 graus, aqui, ó, eu tenho a minha força 2y. Para mim, essa força 2y aqui, ela não vai importar muito, por quê? Porque essa força 2y, ela vai forçar o chão, vai gerar uma força normal muito maior, né? Porque aqui, essa força normal que está para cima aqui, ó, que é a resposta do chão, né, a todo esse sistema, a força normal vai ser igual a força peso mais essa força F2y. Só que pra gente pouco importa, né? Porque o disco ele não tá nem furando o chão, nem o chão tá jogando o disco pra cima. Então no eixo Y aqui, elas se anulam. O que importa pra mim é só no eixo X. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Meu diagrama de corpo livre vai ficar da seguinte maneira. 7,5 pra cá e aqui a minha F2x. Como é que eu vou saber a minha F2x aqui? Eu vou usar a trigonometria. Então, como é que eu vou saber o valor de F2x? Eu vou descobrir da seguinte maneira. F2 é 3. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. F2, vou usar aqui a relação trigonométrica. A que mais me satisfaz aqui é cosseno, né? Porque a cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, que é F2x, sobre a minha hipotenusa, que aqui no caso é a força Fx. Esse meu 3 está dividindo, vai passar lá para lá multiplicando, né? Então vai ficar F2x igual a 3 vezes meio. Cosseno de 60 é meio. Então, a componente que fica em x vale 1,5 newton. Ok? Então aqui, ó, é 1,5. Então eu tenho 1,5 para cá, para minha direita, e 7,5 para lá. Então isso me resulta o que? Em apenas uma força para cá de 6 newtons. Para dar uma facilitada, e agora que eu sei o valor da minha força resultante, eu volto aqui, ó, ao básico do básico do básico nessas nossas aulas, que é o que? Força é igual a massa vezes aceleração. A minha força eu sei que é 6. A minha massa, nesse exemplo aqui, eu não havia falado, né? Mas eu vou, só para facilitar as contas, vou dizer que a minha massa vale 3 kg, tá? Então a minha massa aqui vale 3. Qual que é o valor da minha aceleração? Aceleração aqui, ó, o meu 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, portanto, minha aceleração nesse sistema é 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom?